Fala, trader, como é que você tá? Beleza? Bem, hoje basicamente foi uma operação aí de 550 pontos, stop de 275 pontos e um alvo final de 550 pontos, ou seja, um risco-retorno exato de 2 para 1, né? Essa operação ela me deu venda no candle 14, né? Foi um trade que aconteceu no índice, eu vendi o candle 14 dos 5 minutos. Esse candle ele fecha, se não me falha a memória, acho que às 10h05, deixa eu confirmar aqui. Ele fecha exatamente às 10h10, né? E eu saí basicamente no candle das 10h50, ou seja, foi basicamente 40 minutos de operação e foi exatamente o período que eu fiquei aqui, né? Basicamente eu cheguei às 10, né? Logo já dando contexto de venda, né? Então, e aí vem a importância de você é, ter um conhecimento profundo sobre os gatilhos operacionais, porque se eu chego aqui e não tenho entendimento dos princípios dos gatilhos operacionais, eu não ia conseguir tão rapidamente conseguir fazer uma leitura do mercado e entrar nessa operação, ou seja, ia acabar perdendo o movimento, tá? Mas a ideia aqui é basicamente compartilhar, focar aí realmente principalmente na questão de horários, né? Ou seja, basicamente o que eu vou falar para você aqui, que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo, é sobre quais são os melhores horários para você operar, ou seja, é o que eu chamo de janela operacional. Basicamente, a B3 ela funciona das 9 até as 6, né? Então, das 9 da manhã até as 6, você tem o mercado aberto, né? As ações fecham, o mercado à vista fecha às 5, se não me falha a memória, e o mercado futuro fecha às 6. Agora, não quer dizer que todo esse período das 9 às 6 é um período que você vai ter oportunidades, tá? E eu posso dizer que geralmente você não vai ter mais que uma ou duas oportunidades acontecendo no mesmo pregão, no mesmo dia. Então, o que eu quero explicar para você, você vai conseguir compreender até o final desse vídeo, é do porquê eu defendo bastante essa linha de pensamento sobre você não ficar exposto na frente dos gráficos durante todo o período do pregão, indiferente se você tem esse tempo disponível ou não. A realidade é claro que a maioria não tem esse tempo disponível hoje, eu tenho percebido, então geralmente talvez é o seu caso, né? Você é um CLT e você consegue algum período ali para operar, ou por exemplo no horário do almoço, ou antes de iniciar a sua rotina, o seu trabalho, né? Ou às vezes até durante o trabalho você está operando, né? Então já não fica muito legal aí você operar quando você está focado em outra coisa. Day trade ele exige um foco único, né? Mas até o final desse vídeo você vai conseguir entender o porquê eu defendo essa ideia aí de realmente a gente focar num horário operacional, tá bom? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, eu já estou basicamente aqui no mercado há quase 8 anos, eu iniciei minha carreira no mercado financeiro lá em 2017. Na época eu lembro que eu tinha uma assessoria de seguros, né, uma pequena assessoria de seguros na cidade em que eu morava, eu tinha um pequeno empreendimento com uma loja virtual de roupas, e eu estava cursando direito com o objetivo de prestar concurso público para a Polícia Civil. E basicamente eu fui fisgado pelo mercado naquele ano. Eu tive o meu primeiro contato com o mercado em 2016, em 2017 eu fui fisgado, aonde eu estou até o momento atual, tá? E eu acho que eu tenho sim um pouco de particularidade aí para falar, né, na questão de as melhores oportunidades, os melhores horários. Claro que tudo isso não é um padrão, não é uma matemática exata, mas se tratando de probabilidades, e basicamente trade é isso, trade é probabilidade, depois que você tem um conhecimento técnico necessário para você operar, todo o restante é gestão, probabilidade e, consequentemente, constância, né? Que você vai manter para fazer aquilo acontecendo no médio, no curto, no médio e no longo prazo, tá? E o que eu percebo aí que a maioria, né, que está iniciando no mercado, ou que talvez já está há algum tempo, o principal erro, né, que eles cometem é de querer ficar exatamente o dia todo operando. Cara, você não precisa ficar o dia todo operando, você não deve ficar o dia todo operando, e você vai entender o porquê, né? E um dos problemas que isso vai acontecer é que você começa, por exemplo, a operar às 9. Então, 9 horas você não tem um mercado ainda direcional, você tem um mercado indeciso, né? O mercado ele vai começar a ficar interessante quando você tem ali, por exemplo, as ações, que é o mercado à vista abrindo, né? E então, o outro problema quando você opera o dia inteiro é que você tem que entender que probabilidades, geralmente você vai ter uma. Eu posso dizer que 80% dos pregões você vai ter uma boa probabilidade técnica de trade, certo? Quando você acrescenta mais um trade, ou seja, dois trades no mesmo pregão, no mesmo ativo, você já está reduzindo essa probabilidade para algo em torno de 50, 60, 40%, certo? Agora, quando você pensa, por exemplo, três operações, aí você está derrubando drasticamente a probabilidade de você realmente conseguir três boas oportunidades no mesmo dia. O que eu quero dizer? Por exemplo, esse gatilho de hoje que eu operei, eu intitulei ele de PCA de venda. Não tem nem nada a ver
com nenhum outro gatilho que possa ter esse nome por aí, tá? É um gatilho próprio meu, uma leitura minha e um nome próprio meu. Para que eu dei esse nome? Esse nome é simplesmente para ele facilitar a minha leitura e, consequentemente, claro, dos meus alunos, né? Ou seja, principalmente para quem está iniciando, saber identificar de forma rápida o que está acontecendo no preço através desses nomes, dessas nomenclaturas. O objetivo é isso. Mas o gatilho basicamente se resume, né, à leitura da ação do preço e, por exemplo, o uso de alguns indicadores que eu faço, né, principalmente focado no preço. Então, quando eu bati o olho no gráfico hoje, basicamente eu tinha acabado de chegar aqui, eu olhei para o gráfico e falei, ele está validando aqui para mim um PCA de venda. Eu vendi, coloquei o stop e, bem, projetei alvo e foi o que aconteceu, tá? Então, o objetivo é isso. Quando você fica fazendo do mercado, do day trade, um CLT das 9 às 6, todos os dias, você tem vários problemas. Primeiro é a exaustão, você vai ficar muito cansado. Você ficar olhando para esses gráficos aqui por muito tempo, você vai sair daqui exausto. Aí pensa o seguinte, imagina o nosso raciocínio lógico, ele é basicamente igual à memória igual à bateria de um celular. Geralmente pela manhã você está com a bateria do seu celular em 100%, né? Talvez você carregou ele durante a noite, ou logo cedo ali você já colocou ele para carregar antes de você sair de casa, correto? Então você tem o seu celular basicamente carregado em 100% ou alguma coisa muito próximo disso. E aí o que que acontece? Ao longo do dia você vai usando, você vai mandando mensagem, talvez vai ver algum vídeo, vai ler algum texto, enfim, você vai utilizar o seu celular, aí tem Wi-Fi, tem rede de 3G, 4G, 5G, tudo isso que vai reduzir, vai ter um consumo da bateria do seu celular. E aí o que que vai acontecendo? Ao longo do dia a bateria do seu celular vai descarregando, certo? Ele vai basicamente perdendo a eficiência dele ao longo do dia. O nosso raciocínio lógico ele funciona basicamente da mesma forma. Então você acorda pela manhã cedo, né? Considerando que você teve uma noite de sono agradável. E aí fica até uma dica, se você está tendo problema com insônia, eu sugiro você inserir mais na sua alimentação gorduras boas, como por exemplo o abacate, reduzir um pouco o carboidrato e acrescentar também até por exemplo, o óleo de coco é muito bom, né? O óleo de coco, manteiga, ghee, é muito bom para você consumir aí, você ter e contribuir para o seu sono, tá? Então, basicamente, o que que acontece? Você acorda ali 100%, certo? E aí, ao longo do dia, cara, você vai para o trabalho, aí você pega metrô, você pega ônibus, ou você vai de carro, né? Aí você pega trânsito, ou você vai de moto, aí você toma aquele risco todo dia de andar de moto na cidade grande. O que que acontece? Você já tem ali uma descarga de energia, então você já chega no seu trabalho cansado. Eu diria que a sua bateria que estava 100% já vai chegar ali no trabalho algo em torno de, sei lá, 70 a 80%, talvez até menos, né? E aí você começa a sua rotina ao longo do dia, trabalho, e dependendo do que vai acontecer no seu trabalho, estresse, tudo, preocupação, cliente chato, cara, isso vai reduzir. Quando você chega ali basicamente depois do almoço, né, por volta de 2, 3 horas da tarde, você já está bem cansado, ou seja, o seu nível de raciocínio lógico ele já foi afetado, certo? E consequentemente, quando você está aqui exposto na frente dos gráficos, olhando para uma, duas, três telas de 27 polegadas, além da própria radiação que você já está recebendo aqui, você está vendo um excesso, não vou falar que é um excesso de informação, né? Hoje eu filtro muito o que eu olho durante o pregão, filtro bastante, né? Basicamente eu estou olhando hoje somente para gráfico, para ser simplista aqui, eu estou olhando basicamente só para gráfico hoje, tá? E quando você fica aqui por muito tempo, o que vai acontecer? O seu raciocínio lógico vai caindo. Então, talvez aquele padrão que você, no começo do pregão, não operaria, porque não era um padrão de alta probabilidade, se ele começar a aparecer para você por volta das 4, 3 horas da tarde, talvez você já vai tomar o risco. Por quê? Porque você já está cansado, o seu nível de raciocínio lógico, o seu critério de exigências para você entrar numa operação já estão comprometidos e você vai entrar num trade mediano, mesmo trade esse que talvez você não entraria nas primeiras 1, 2 horas que você estivesse operando no mercado, tá? Então, por isso que eu defendo muito essa ideia de você realmente focar em uma janela operacional e essa janela não pode ser longa. E eu vou falar sobre qual que é a minha janela operacional hoje, o que eu realmente gosto, qual que é o horário que eu gosto de estar aqui na frente dos gráficos, tá bom? Eu lembro que quando eu estava iniciando, talvez esse seja o mal de todo trader iniciante, inclusive se você está vivendo isso aí ou já viveu isso aí, comenta aí também, para não de repente ter sido só eu acredito que não, né? Que é ficar realmente o tempo todo na frente do dia quando você ter disponível, você passar o dia todo na frente dos gráficos. Tem uma ideia, que eu já vi até alguns traders aí, digamos assim, mais antigo, falando que você precisa de tempo de tela. Só que essa informação ela é parcialmente falsa. Por quê? Porque quando você pensa assim, você precisa de tempo de tela para você ter experiência, para você amadurecer no trade, certo? Só que esse tempo de tela, ele não pode ser forçado. Esse tempo de tela, ele não pode ser
através de uma condição que você não consegue mais absorver as informações, que você não consegue mais ter uma tomada de decisão efetiva entre executar um trade ou entre esperar, entende? Ou seja, esse tempo de tela ele tem que ser algo mais natural, algo mais saudável. Então, você ficar na frente dos gráficos das 9 até as 6, ou você passar a noite toda operando no mercado de Forex, esse tempo de tela não vai fazer você evoluir como um operador do mercado. Pelo contrário, a chance de você performar mal, e de você tomar stop, de você se frustrar, de você se alavancar, de você entrar num dia de fúria, triplica, certo? Então, eu posso dizer que essa ideia de tempo de tela, ela é parcialmente falsa, ou seja, você precisa sim de tempo de tela, ou seja, você na verdade precisa de vivência, né, tempo de mercado, certo? Mas o que você precisa ter cuidado é em você forçar a barra, ou seja, você ficar aqui das 9 às 6, e aí depois você ir para o final da noite rodar replay de mercado, não vai fazer você evoluir mais rápido no mercado, isso não vai acontecer, tá bom? Até porque você precisa ir condicionando a sua mente para isso, tá? Então não adianta você ficar forçando a barra, beleza? Então, assim, eu acho que o primeiro passo aqui para uma solução é você olhar para o seu período, para a sua disponibilidade hoje de operar, ou seja, o seu tempo, e ver qual que é o espaço de tempo que você tem realmente para operar. É das 9 às 10, das 9 às 11, é das, sei lá, das 11 a 1 hora da tarde, no horário de almoço, é no final do dia. Se você não consegue, por exemplo, aproveitar de repente o que eu considero a melhor janela operacional do dia, e eu vou falar sobre ela, mas você só consegue, por exemplo, operar das 4 às 5, tudo bem. Você pode vir para o gráfico das 4 às 5 da tarde. O que você precisa aceitar e compreender que talvez as oportunidades do dia, daquele ativo que você está operando, já aconteceu. E aí você precisa ter o nível de amadurecimento, de assumir isso e saber que talvez aquele período que você vai ficar no gráfico, você não vai ter nenhuma boa oportunidade e, consequentemente, você não vai forçar a barra, entendeu? Esse é um ponto. Então, o primeiro ponto de partida para você começar a solucionar essa questão de horário é você olhar, ser realista. Cara, o meu horário hoje para operar sei lá, por exemplo, é das 11 a meio-dia. Você tem 1 hora de janela operacional. Legal, eu fiquei aqui menos de 1 hora na frente dos gráficos operando. Claro, eu estou aqui, mas eu estou aqui falando com você, certo? Eu não estou aqui operando, eu fiquei 1 hora. E, bem, particularmente falando, eu praticamente vendi, né? Eu saí na mínima do dia. Até o momento atual, eu saí na mínima do dia. Bem, o próximo passo também é o que? É foco. Evita muitas distrações. Qual que seria a primeira distração? Celular. Cara, evita isso aqui. Evita num período que você está olhando para o gráfico, você ficar em rede social, Instagram, ficar acompanhando um monte de guru, o que o cara postou, o que o cara está falando. Inclusive eu, evita ficar me acompanhando nos stories, que inclusive é onde eu estou mais presente. Se você não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição, tá? Apesar que eu posto lá algumas coisas. Hoje, inclusive hoje, eu estou muito menos presente no Instagram, até mesmo nos stories, durante o pregão, muito menos. Antes eu ficava mais, eu percebi que isso estava me atrapalhando, né? Então eu fico menos, entende? Eu posto ali uma coisa ou outra e tal, mas de forma bem resumida, tá? Então evita distração, celular. No período que você está operando, evita celular, evita, por exemplo, ficar assistindo vídeo, ficar jogando videogame, se é o caso seu, se você joga videogame, tá? Evita distração. Se você vai ficar 1 hora na frente dos gráficos, foca 1 hora em estar na frente dos gráficos. O que eu posso sugerir para você, para não gerar uma distração grande, não fazer você, por exemplo, perder o foco, é você ler um livro. Acho que você ler um livro tá legal, não tem nenhum problema, ainda mais se for da mesma temática daquilo que você está vivenciando, certo? Da mesma linha ali de pensamento, tá? Beleza? Então é isso. Então foca nessa questão aí de qual que é a sua janela operacional e seleciona um ou dois ativos, tá bom? Evita ficar olhando para muitos ativos. Atualmente eu tenho olhado para o índice, dólar e Bitcoin, tá? Ontem foi uma operação no índice, tá? E 2 operações no Bitcoin, certo? Na verdade, foi uma operação no índice que eu fiz uma adição, né? Foi uma operação boa que deu um alvo final de 1.200 pontos, né? E no Bitcoin foi uma operação positiva e uma negativa. E no índice foi positivo, né? Bitcoin foi um stop bem pequenininho, tá bom? Então foi um dia bom ontem, hoje foi só esse trade de 550 pontos. E aí eu volto na segunda-feira, tá? Mas basicamente é isso, tá? Então, se você ficar olhando para um monte de ativo ao mesmo tempo, opera índice, opera dólar, opera Bitcoin, operações, você tem muita informação, muita distração. Cara, foca em um ativo. Faz um teste. Faz aí por 90 dias, 3 meses, focado somente em um ativo. Pode ser o índice, pode ser o dólar, pode ser o Bitcoin, não importa.
E faz isso, faz um teste, faz esse experimento, fala, cara, eu vou focar por 90 dias, eu vou ouvir o Daniel e vou focar por 90 dias somente nesse trade, somente nesse ativo. E nesse período de horário, e nesse período que eu estiver disponível, eu não vou ter nenhuma distração. Faz isso. Quanto menos informação, melhor. O Al Brooks fala que ele não olha para notícias, ele não olha para um monte de tela, ele não quer saber o que as pessoas estão pensando, ele basicamente só olha para o gráfico e opera, tá? Beleza? Ele basicamente só pensa nisso, tá? No que ele está vendo ali na frente dos gráficos e pronto. Então evita distração, certo? E claro, tenha um domínio aí da análise técnica clássica, você tem que conhecer os padrões, os principais padrões de negociação, todos os gatilhos de entrada, tem que ter um domínio legal. Fazer uma boa definição do seu perfil como trader, se você é um trader que gosta de operar reversão, lateralização, se você é um trader que gosta de operar tendência, que é o meu caso, tá? Então tudo isso é importante, tá? E bem, basicamente né, falando aqui do meu horário, o melhor horário que eu tenho que eu considero hoje para operar é das 10 até umas 11h30, tá? E por quê? Porque das 10 até as 11h30. Você tem, das 9 até as 10, você tem uma hora até a abertura do mercado à vista, e o mercado de ações, certo? E particularmente antes desse horário, das 9 até as 10, você tem muita especulação, você tem às vezes um mercado que não está bem direcionado ainda, tá? Então quando você tem ali o horário que o mercado começa a abrir, as ações começam a abrir às 10 horas, o mercado começa a ficar mais interessante. Por exemplo, ó, hoje o índice ele fez um movimento de baixa de 1.000 pontos em dois candles. Depois ele passou do candle das 9h10 até o candle que eu entrei, que foi o candle das 10h10, ou seja, uma hora lateral, praticamente. Entende? Então você teve uma hora. Imagina que você chegou às 9 horas, você já ficou uma hora olhando para esse gráfico aqui, e se você ainda não foi tão criterioso no seu gatilho de entrada, talvez você ainda tomou um stop vendendo aqui um cenário ruim. Ou seja, o mercado passou praticamente a primeira hora parado, lateral. Né? Ele fez um movimento de 2 candles, 10 minutos, parou. Entende? Claro, às vezes você vai chegar, por exemplo, às 10, você vai olhar para o gráfico e vai ver que, sei lá, às 9h40 você teve um baita de um trade de compra, teve um baita de um trade de venda. Só que ao longo do tempo, né, ou seja, pensando num princípio que eu falei lá no começo, em probabilidades isso não vai acontecer. Então eu posso dizer que 70 a 80% dos pregões, as melhores oportunidades estão acontecendo das 10 até as 11h30, tá? Eu posso alongar muito, falar até as meio-dia, tá? Mas meio-dia você já começa a ter uma queda de liquidez também por causa do horário de almoço, tá? Mas basicamente das 10 até as 11h30 você tem uma janela de 1h30, olhando para um gráfico de 5 minutos, são muitos candles, certo? E você, muito provavelmente, 90% dos pregões você vai ter, 80 a 90% dos pregões você vai ter uma boa oportunidade. O outro ponto de você escolher essa questão de você escolher uma janela entre as 10 e até as 11h30, basicamente é também porque você tem hoje o mercado americano abrindo às 10h30, entende? Então isso é muito interessante também você ficar ligado. O mercado americano hoje, então você tem as ações abrindo às 10 horas, você tem o mercado americano junto com as ADRs, abrindo, que são as empresas, né, brasileiras que têm capital aberto lá fora, abrindo às 10h30. E aí, geralmente, você vai ter algumas agendas também, payroll, alguma agenda, né? Vendas de casas usadas, estoque de petróleo, enfim. Tudo isso acontecendo por volta desse horário, entre essa janela, das 10, 10h30, 11 horas, 11h30. Ou seja, é o momento que o mercado está mais agitado, é o momento que o mercado está mais líquido, é o momento que realmente tem mais players, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, olhando para o mercado naquele momento, entende? Então, é esse momento que você realmente vai conseguir, provavelmente na maioria dos dias, na maioria dos pregões, pegar boas oportunidades, tá? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você. Eu quero uma opinião sua, se você realmente tem essa linha de pensamento de operar pouco, e consequentemente, em um período, fazer poucas operações ao longo do dia, ao longo de um mesmo pregão, e, consequentemente, um período curto de tempo na frente dos gráficos, não ficar exposto o dia todo. Compartilha aí, comenta aí se você acha que isso é de acordo com a sua visão de mercado ou não, ou se você acha que realmente é válido ficar aí das 9 até as 6 e acompanhar vários ativos e fazer várias operações no mesmo dia. Deixa seu comentário aí, que vai ser muito importante aí para mim observar aí a sua linha de pensamento, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, um abraço e até a próxima.